Bom, tá pronto? Tá pronto, João, tá gravando. Ok. Varela Anual, o programa do Varela está começando agora. Diretamente aqui da bela Fortaleza, capital do Ceará. E na direção geral do nosso programa. Na direção geral do nosso programa é Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E hoje nós faremos a leitura do capítulo 15 do livro dos Números. Antes, nós queremos desejar um cordial abraço ao nosso querido público que nos acompanha, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor. E as nossas indicações para o nosso querido público que nos acompanha. Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza. Até as crianças se embelezam lá na Varela Estética e Beleza. A clínica preferida das celebridades. Lá você é uma celebridade, o tapete vermelho está estendido lá em sua homenagem. E a equipe Varela pronta, lhe esperando. Todos os serviços de salão de beleza, os serviços da medicina estética e uma equipe nota 1000 lá para lhe atender. E Varela Estética e Beleza fica localizada na rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, próximo à faculdade FIC, ali a 2 quarteirões da desembargador Moreira, no sentido centro da cidade. Justamente no cruzamento entre rua Oswaldo Cruz e Carolina Sucupira. E os telefones para que você, para mais informações, 224-0783, 224-7018. Acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. E no nosso programa de hoje, Varela Nova, programa da Varela, faremos a leitura do capítulo 15 em todos os seus versículos do livro dos Números, o quarto livro das Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, o livro de Moisés. Capítulo 15, oblações e sacrifícios. Capítulo 15, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 15, 2. Fala aos filhos de Israel e lhes dirás, quando vós entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, Números 15, 3, e oferecerdes ao Senhor algum holocausto ou vítima em cumprimento dos vossos votos, ou oferecendo dons voluntários, ou fazendo queimar nas vossas solenidades cheiro de suavidade para o Senhor, assim de bois como de ovelhas. Números 15, 4. Qualquer que imolar uma vítima oferecerá para o sacrifício a 10ª parte de um efi de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Números 15, 5. E dará para fazer as libações a mesma medida de vinho para o holocausto ou para a vítima. Por cada cordeiro, é o seguinte, deixa eu repetir aqui porque ficou muito de azeite, né? Números 15, 5. E dará para fazer as libações a mesma medida de vinho para o holocausto ou para a vítima, por cada cordeiro. Números 15, 6. E por cada carneiro oferecerá em sacrifícios 2 dízimas de flor de farinha misturada com azeite, que seja a 1/3 parte de um hin. Repetindo o versículo 6, Números capítulo 15, versículo 6. E por cada carneiro oferecerá em sacrifícios 2 dízimas de flor de farinha misturada com azeite, que seja a 1/3 parte de um hin. Números 15, 7. E de vinho para as libações oferecerá a 1/3 parte da mesma medida, em cheiro de suavidade para o Senhor.
Números 15:8. Quando, porém, ofereceres bois em holocausto ou por hóstia, para cumprires um voto ou sacrifícios de paz. Números 15:9. Darás por cada boi 3 dízimas de flor de farinha, misturada com meio hin de azeite. Números 15:10. E de vinho, para fazer as libações, uma igual medida em oferenda de suavíssimo cheiro para o Senhor. Números 15:11. Assim o farás. Números 15:12. Com todos os bois, carneiros, cordeiros e cabritos. Números 15:13. Tantos os naturais da terra como os estrangeiros. Números 15:14. Oferecerão os sacrifícios com estas mesmas cerimônias. Números 15:15. Será uma mesma lei e uma mesma ordenação, tanto para vós como para os que são estrangeiros no vosso país. Números 15:16. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: primícias e expiações. Números 15:17. Fala aos filhos de Israel e lhes dirás. Números 15:18. Depois que vós tiverdes chegado à terra que eu vos hei de dar. Números 15:19. E comerdes dos pães daquela terra. Números capítulo 15, versículo 19. E comerdes dos pães daquela terra, separareis para o Senhor as primícias. Números 15:20. De vossas comidas, assim como separais as primícias das eiras. Números 15:21. Assim também dareis ao Senhor as primícias das vossas massas. Números 15:22. E se por ignorância deixardes de fazer alguma destas coisas que o Senhor tem dito a Moisés. Números 15:23. E que vos tem ordenado por ele, desde o primeiro dia que começou a dar-vos os seus mandamentos até hoje. Números 15:24. E se a multidão vier a cair em qualquer falta por esquecimento, oferecerá um bezerro da manada em holocausto de suavíssimo cheiro para o Senhor, com a sua oferenda e libações, como o pede o cerimonial, e um bode pelo pecado. Números 15:25. E o sacerdote rogará por toda a multidão dos filhos de Israel, e se lhes perdoará, porque não pecaram voluntariamente. Oferecerão, contudo, este holocausto ao Senhor, por si e pelo seu pecado e pelo seu erro. Números 15:26. E se perdoará a todo o povo dos filhos de Israel e aos estrangeiros que moram entre eles, porque foi esta uma culpa que todo o povo cometeu por ignorância. Números 15:27. Porém, se alguma pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano pelo seu pecado. Números 15:28. E o sacerdote rogará por ela, porque pecou diante do Senhor sem o saber, e lhe alcançará o perdão, e se lhe perdoará. Números 15:29. Uma mesma lei será para todos os que pecarem por ignorância, ou sejam naturais ou estrangeiros. Números 15:30. Porém, o que cometer algum pecado por soberba, ou ele seja cidadão ou forasteiro, porque foi rebelde contra o Senhor, perecerá do meio do seu povo. Números 15:31. Pois que desprezou a palavra do Senhor e tornou vão o seu preceito. Por isso mesmo será exterminado e levará sobre si a sua iniquidade. Violador do sábado. Números 15:32. Aconteceu, porém, que estando os filhos de Israel no deserto,
E achando um homem enfeixado lenha no dia de sábado, Números 15:33, o apresentaram a Moisés e a Arão e a todo o povo, Números 15:34, os quais o meteram em prisão, não sabendo o que deviam fazer dele, Números 15:35. Então disse o Senhor a Moisés: este homem morra de morte, todo o povo o apedreje fora do arraial. Números 15:36. E como o tirassem para fora, o apedrejaram e morreu como o Senhor o tinha mandado. Orlas nos vestidos. Números 15:37. Disse também o Senhor a Moisés, Números 15:38, fala aos filhos de Israel e lhes dirás que se façam umas guarnições nos remates das suas capas, pondo nelas fitas de cor de jacinto, Números 15:39, para que, vendo-as, se recordem de todos os mandamentos do Senhor e não sigam os seus pensamentos, nem os seus olhos se prostituam a vários objetos. Números 15:40. Mas antes mais, lembrados dos preceitos do Senhor, os cumpram e sejam santos para com seu Deus. Números 15:41. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, um cordial abraço. Agradecemos a audiência do nosso querido público, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor. Sua audiência, sua atenção, seu carinho. E concluímos aqui a leitura do capítulo 15, todos os seus versículos do livro dos Números. Capítulo 5 são 41 versículos, né? E nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 16, em todos os seus versículos do livro dos Números, Rebelião de Coré. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.